Capítulo 30. Acordei com frio, ainda que o fogo continuasse a crepitar na lareira e um cobertor envolvesse meu corpo. Estendi o braço, tateando, mas encontrei apenas o tapete macio. Gael provavelmente me cobrira antes de ir embora. Pensei, com um suspiro melancólico. Estou aqui. Sua voz ressoou pelo quarto. Sentei-me num átimo, segurando o cobertor sobre os seios. Gael estava em uma das poltronas aos pés do tapete, as pernas afastadas, os cotovelos sobre os joelhos, as mãos unidas entre eles, como se fizesse uma prece. Ele vestira a calça, mas as chamas tremeluziam na pele nua de seus ombros de um jeito esplêndido. Sua expressão, porém, era indecifrável. "O que você está fazendo aí?" Perguntei. "Estava velando o seu sono. Você faz alguma ideia de como é linda, Brianna?" E a maneira como me admirava naquele instante, como se estivesse diante da mais perfeita criação, me disse que ele não estava brincando. "Não podia velar meu sono daqui?" Acabei dizendo, um pouco ruborizada. Um dos cantos de sua boca se elevou. "Eu não quis te assustar me comportando feito um maníaco." "Bom, está me assustando agora", brinquei, e ele riu, mas o riso não lhe chegou aos olhos. Gemi em completo abandono. "Você está se sentindo culpado, não é?" Ele se inclinou ainda mais para a frente, para que as chamas na lareira lhe iluminassem a face. "A verdade?" "Por favor." Segurei o cobertor com mais força contra o peito. "Não, eu não me sinto culpado. Me sinto livre." A franqueza e a simplicidade dessas palavras se espelhavam em seus olhos. A minha mulher, onde quer que ela esteja, deve estar contente. Ela teria odiado o homem que eu fui todos esses anos. Ela jamais gostou das sombras. Eu me pergunto se, de algum jeito, não foi ela que colocou você no meu caminho para me tirar do vale escuro onde eu me perdi. Eu o encarei, bestificada. Nem em meu momento mais otimista teria antecipado aquela resposta. Com um meio sorriso repuxando a sua boca, ele arqueou uma sobrancelha. "Surpresa?" "Bastante", confessei. "Eu também. Não esperava por isso." Empurrou o cabelo para longe do rosto. "Agora eu não sei se devo me sentir culpado por não me sentir culpado." Deixei escapar uma risada, e o que antes era apenas um esboço se solidificou em um arreganhar de lábios e ruguinhas ao redor dos olhos e um furinho lindo bem no meio do queixo. "Esse é o som que eu mais amo no mundo." Sua voz baixa e um tanto rouca trouxe recordações do que acontecera mais cedo, e eu estremeci de leve, obrigando o meu pulso a continuar estável. Ele se levantou, apenas para se abaixar e passar um braço sobre meu corpo, me erguendo com facilidade. "Desde que eu acordei, estou desesperado para te levar para a cama, mas você estava dormindo tão pacificamente, livre de pesadelos, que eu não tive coragem de te incomodar." Deitei a cabeça em seu ombro, contente. Meus olhos ficaram na altura da fina cicatriz em sua pele. Parecia recente, e eu a contornei com o indicador. "Como isso aconteceu?" questionei. "Foi um acidente bobo." Eu pretendia perguntar que tipo de acidente, mas percebi com certo atraso que sua pele estava quente. Muito, muito quente. Algo estava errado. "Gael, acho que você está com febre, de novo." "Não estou." Ele me deitou sobre a cama com extrema delicadeza. Podia ser a luz, mas eu seria capaz de jurar que havia um pontinho dourado em sua íris de ônix. "Deve ser o calor da lareira." "Acho que você precisa de você." Ele atalhou, me encarando com a mesma gravidade que ouvi em sua voz. "Tudo o que eu preciso é você." Eu tinha a intenção de insistir, mas ele resolveu me calar com um beijo. E, bom, eu esqueci o que pretendia dizer. Então começou a desenrolar o cobertor no meu corpo, como se eu fosse um presente. Assim que conseguiu me encontrar, me olhou com tanta admiração, tanto ardor, dizendo algumas palavras em irlandês. Naquele instante, eu daria tudo para saber o que ele sussurrava tão apaixonadamente, antes de se encaixar entre minhas coxas e me beijar com urgência. Ok, meus ouvidos podiam não ter entendido o que ele tinha dito, porém, suas palavras foram compreendidas e absorvidas pelo meu coração.
Quando voltei a abrir os olhos, já havia amanhecido, e eu me ergui sobre os cotovelos, esfregando o rosto. Observei o quarto, mas dessa vez Gael não estava em parte alguma. Havia uma bandeja sobre a mesa, com uma daquelas cúpulas de inox. Enrolando-me no lençol, atravessei o cômodo, levantei a tampa e encontrei pão, manteiga, queijos variados, morangos, chá e uma rosa branca com a ponta das pétalas vermelha. Incapaz de impedir que meus lábios se esticassem, levei o botão de rosa ao nariz, inspirando o seu doce perfume. Belisquei um pedaço do delicioso pão de soda e fui até a janela para verificar se iria precisar de um casaco. O sol não conseguia perfurar a espessa manta cinzenta, mas não chovia. Estava me afastando da vidraça, mas me detive ao avistar a figura solitária no alto da colina. Gael estava parado ao lado da cruz escura, as mãos nos bolsos do jeans, admirando o horizonte. Como se pressentisse que eu observava, ele virou, olhando direto para minha janela. Fiz um aceno tímido. Ele abriu um sorriso largo e então começou a descer a colina calmamente. E eu tratei de correr para o banheiro. Agora já pode contar para onde nós vamos? Perguntei a Gael conforme a paisagem passava apressada pela janela do Dodge. E acabar com a diversão? Fez uma careta engraçada. Havíamos deixado Cork fazia cerca de 1 hora. Estávamos em algum lugar ao sul da província, e Gael se recusava a me dizer o que iríamos fazer naquela manhã. Mas havia bom humor em seus olhos, ainda mais lindos, sem aquelas sombras melancólicas. A pintinha dourada que eu tinha visto na noite passada ainda estava em seu olho esquerdo. Era quase imperceptível, e talvez por isso eu não a tivesse notado antes. Ou então, porque esteve oculta pelas sombras aquele tempo todo, e agora que elas haviam ido embora, eu podia ver melhor todos os detalhes. Depois de um tempo, a paisagem verde vibrante se alterou para um laranja pálido, quase amarelo, uma pequena muralha de pedra e cinzenta margeando a estrada estreita. Uns 20 minutos depois, um pequeno vilarejo surgiu e Gael resolveu estacionar. Saltei do carro, admirando as casas modernas de 3 andares que contrastavam com a rudeza natural da paisagem, e me peguei pensando que a Irlanda era toda assim. O novo surgia, mas em vez de tomar o lugar do antigo, apenas se incorporava a ele, dando a impressão de que sempre estivera ali. O sol resolveu dar o ar da graça, tornando suportável o vento frio daquela manhã de domingo. Então, esse é o nosso destino? Perguntei, assim que Gael trancou o carro. Não, ainda não. Ele fez a volta e indicou com o braço o que parecia ser o pátio de uma pensão. Depois de atravessá-lo, continuamos em frente, até que avistei as ruínas de uma igreja, o cemitério e suas cruzes de nós. Eu nunca tinha sonhado com aquele lugar, mas as lembranças da visita ao castelo no dia anterior retornaram à minha mente, e tudo o que eu queria era continuar mantendo Kiara longe. Iria me afastar dela e de toda aquela história pelo máximo de tempo que pudesse, ainda que ela realmente existira. Nem sabia se seria capaz. Devo ter deixado alguma coisa transparecer, pois Gael parou para me olhar com indisfarçável inquietação. O que foi? Perguntou. Balancei a cabeça incerta de como explicar o que só serviu para deixá-lo mais ansioso. Brianna, qual o problema? Eu só acho que não estou no clima para ruínas. Eu me encolhi dentro do casaco impermeável. Me desculpe. As ruínas não são o nosso destino. Ele escrutinou meu rosto, uma ruga de preocupação, se assentando entre suas sobrancelhas. O que aconteceu ontem no castelo dos rebeldes? Não quero pensar nisso agora. Contrariado, Gael retesou a mandíbula, mas pegou minha mão e recomeçou a andar, evitando as ruínas. Imaginei que tivesse deixado o assunto de lado. Ainda bem que não apostei dinheiro nisso. É com isso que você sonha, não é? Perguntou, enquanto atravessávamos uma ponte de pedras em arco e deixávamos a igreja para trás. Às vezes. Isso esclarece muita coisa. Verdade? Porque para mim tudo parecia mais confuso do que nunca. Ah, sim. Ele me encarou, apertando um dos olhos por causa da claridade. E não me espanta nem um pouco que você tenha a cabeça tão perturbada. Olhei feio para ele. Sabe o que dizem sobre o bom humor dos irlandeses? Não é verdade.
mas acabei rindo e estragando tudo. O clima ficou mais leve e uma expressão de satisfação tomou conta de Gael, como se essa tivesse sido sua intenção desde o começo. Andamos por uma campina e depois por entre algumas árvores esparsas e arbustos de cores variadas. Agora, vai me dizer para onde estamos indo? Tropecei em um galho seco. Eu cresci aqui perto. Vou te levar ao meu lugar preferido no mundo. Segurei na parte de trás do seu casaco de couro, obrigando-o a parar, o coração aos pulos. Ele podia não me contar muitas coisas, precisava manter seu segredo por um bom motivo, e com isso um muro se erguia entre nós. Ainda assim, ele queria que eu desse uma espiada sobre ele, me dando um tanto quanto podia, e isso era o bastante para mim. Obrigada. Fiquei na pontinha dos pés e beijei seus lábios surpresos. Ele me observou por um tempo imensurável, tantas emoções espiralando naquelas íris escuras que tive dificuldade para discerni-las, pois se misturavam em um vórtice inquieto e confuso. Acho que sou eu quem deve agradecer. Falou por fim, erguendo a mão para afastar alguns fios de cabelo do meu rosto. A ponta de seus dedos resvalou de leve em meu pescoço, provocando um delicioso arrepio. Por quê? Por você. Dessa vez foi ele quem me beijou. Um beijo lento e demorado, que logo me deixou arfando. Ele só parou de me beijar quando pensei que eu fosse desmaiar e descansou a testa na minha. O vento soprava com certa urgência, balançando suas mechas, que acariciavam minha pele. É melhor irmos andando antes que chova, ele disse, parecendo instável também. Não estamos longe. Concordei e depois de 5 minutos de caminhada, um riacho muito parecido com um dos meus sonhos surgiu. Mas acho que os riachos são todos meio parecidos, no fim das contas. Era lindo, cercado por árvores de todos os tipos e pedras, das mais pequeninas às tão largas e altas quanto me chegavam à cintura. Gael me levou pela margem até o ponto onde as rochas se acumulavam e o terreno se inclinava, de modo que uma pequena cachoeira desaguava em um doce sussurro. Com a agilidade de um felino, ele escalou as pedras até chegar à maior delas, uma marrom de aspecto preocupantemente liso. Não pareceu ter problemas em se equilibrar sobre ela, no entanto, e me estendeu a mão. Eu vacilei. Não estava certa se queria terminar aquele passeio ensopada, mas ele parecia tão ansioso para que eu aceitasse que acabei colocando a mão na dele e subi. Não foi tão difícil quanto eu havia imaginado. Para meu alívio, ele se sentou na pedra maior, enquanto eu ainda estava na mais baixa, de modo que me puxou pela cintura e me acomodou, seca e segura, entre suas coxas. Pronto. Ele me envolveu com os braços até minhas costas se colarem em seu peito. Agora você está no meu lugar preferido no mundo todo. Era o meu também. Os braços dele, quero dizer. Você tem sérios problemas com pedras, Gael. Acho que deveria reconsiderar a terapia. Provoquei, e ele riu. Mas eu podia entender. O cheiro úmido de terra e a água doce reconfortava meus sentidos. O vento soprava meu cabelo para trás. O ruído das águas, suave e contínuo, unido ao cantarolar dos pássaros. Aquilo era o mais próximo do paraíso que eu conseguia pensar. Eu vinha pescar nesse rio quase todos os dias, revelou empolgado. Tinha a esperança de encontrar um monstro aquático. A Escócia tinha um, devia ter na Irlanda também. E encontrou alguma coisa? Uma vez, anuiu, mas não era aquático, era muito mais temível. É mesmo? Eu olhei por sobre o ombro, alarmada. A Irlanda podia não ter serpentes, mas eu não sabia que tipo de perigos escondia sua fauna. Meu sobressalto logo se esvaiu, porém, apesar da postura grave, reconheci aquele brilho de diversão em seus olhos. Foi terrível, Brianna. Eu nunca esqueci aquele encontro. Sua voz tremeu com uma consternação fingida. Peludo, fedorento e de olhos esbugalhados. O mais assustador, no entanto, era a língua. Pendia para o lado de uma das presas, de onde pingava uma saliva nojenta, a causa do mau cheiro. Bom, uma das, pelo menos. Coçou a sobrancelha com um polegar. Pensei que ele fosse me devorar. Mordi o lábio para não rir. Coitadinho de você! Você tem razão de se espantar, Arusha. Afastou uma mecha do meu cabelo, que o vento soprou em sua cara. Não sei como ainda estou vivo para contar essa história. Você fugiu?
Enrolei minhas madeixas na mão, impedindo que continuassem a atacá-lo, e as puxei para o lado, começando a trançá-las. Eu pensei a respeito. Inclinou a cabeça para o lado, um olhar um tanto vidrado nos movimentos dos meus dedos. Mas não pude. O meu pai sempre dizia que fugir de uma batalha sem lutar traria desonra para nossa família. Por mais que não tivesse ninguém por perto, eu não podia desonrar todos os O'Connor que já pisaram nesta terra. Eu tive que ficar e enfrentar a besta. Encarei aquele demônio por umas 5 horas. Mas pode ser que tenham sido só uns 5 minutos. Crianças de 9 anos entendem o tempo de uma maneira diferente. Terminei de prender meus fios e fiz um grande esforço para manter a fachada séria. E o que você fez? O que todo menino de 9 anos faria. Disse com seriedade. A covinha em seu queixo o contradizia, porém. Brinquei com ele a tarde toda. Depois, a besta começou a me seguir por todo lado. Como ninguém apareceu para reclamá-la, fiquei com ela. Acabei rindo tanto que, se não fosse pelos braços firmes de Gael em minha cintura, teria caído na cachoeira. Que nome você deu ao cachorro? Perguntei, matando a charada. Eu pretendia chamá-lo de Fedido, mas o pobre já tinha aquela aparência. Revirou os olhos. Então eu escolhi Sona, que significa feliz, porque ele parecia contente o tempo todo, com aquela língua torta para fora. Eu ainda ria alguns minutos depois, enquanto ele me contava suas aventuras com Sona. Recostei a nuca em seu ombro. Ele inclinou levemente a cabeça, colando o queixo em minha bochecha. O que aconteceu com sua família? Perguntei mais tarde. Seus pais ainda moram por aqui? Você tem irmãos? Não tive irmãos. E os meus pais morreram antes que eu chegasse à idade adulta. Eles amavam estas terras mais que tudo no mundo. Não consegui imaginar aquilo. Não ter uma família. Ninguém com quem rir, brigar ou se preocupar. Apertei ainda mais os braços sobre os dele, desejando que não fosse tão sozinho assim. Ficamos ali, lado a lado, aconchegados um ao outro, apenas ouvindo a natureza, o sussurro do vento se misturar à nossa respiração. É engraçado como não houve beijos ou toques mais íntimos, mas, de certa forma, me pareceu mais significativo que qualquer outra coisa. Era como se, ao me mostrar o lugar onde crescera, ele me mostrasse um pouco de si. Um tempo depois, ele olhou para o céu e resolveu que era hora de voltar, pois logo ia chover. Retornamos às ruínas, que já não me assustavam tanto. Pensei que fôssemos pegar o carro e dirigir para Cork, mas Gael me convidou para almoçar no único pub do lugar. No entanto, enquanto seguíamos para lá, algo do outro lado da rua chamou sua atenção. Como anda sua má sorte? Ele perguntou. Ainda de férias. Isso era uma droga. Logo a folga iria acabar, e então eu lembraria com tristeza como era bom viver um dia sem que eu explodisse coisas. Que tal aproveitar e arriscar a sorte? Indicou com a cabeça um banner com uma estrelinha verde sobre as palavras National Lottery, pendurado na fachada do que parecia ser uma banca de jornais. Revirei os olhos. Você só pode estar curtindo com a minha cara. Por quê? Começou a me empurrar para a banca. O que você tem a perder? Sei lá, 3 euros? Rebati. Esse fica por minha conta. Ele riu, já me arrastando para dentro do estabelecimento. Se não arriscar a sorte, nunca vai tê-la a seu lado. Você precisa fazer amizade com ela, criar intimidade. Nós nunca vamos ser íntimas desse jeito, Gael. Mas ele não aceitou o não como resposta. E eu acabei comprando a porcaria do bilhete, só porque estava com fome e argumentar com ele nos atrasaria. A chuva que ele previra caiu segundos depois que entramos no pub. O almoço foi tão delicioso, a comida e a companhia, que acabei exagerando na gula e não consegui terminar a tarte de maçã. Gael, que pelo visto era meio aparentado como um camelo e tinha 2 estômagos, pegou meu garfo e deu cabo do que restava da sobremesa. Posso fazer uma pergunta? Sentou-se meio de lado na cadeira, numa postura muito casual, mas detectei uma pontinha de ansiedade em seu tom. Manda aí. Eu consegui te fazer feliz? Quer dizer, suas bochechas ganharam um delicioso tom rosado. É isso que os casais fazem, certo? Eu ando meio sem prática. Não se preocupe com isso. Você está se saindo muito, muito bem. Só que, bem,
O que ele disse começou a girar em minha mente e tomou um rumo indesejado. Eu não sabia havia quanto tempo ele estava sozinho, nem quando perdera a esposa. Ele tinha estado com mais alguém depois disso? Ou eu era a primeira? Ah, meu Deus! E se ele estivesse me usando para aplacar a dor? E se eu fosse um band-aid? Só um curativo para curar suas feridas e assim que elas criassem casca, ele me arrancasse com um puxão brusco e me jogasse na lata de lixo? Gael expirou ruidosamente. Não, Brianna. Não o quê? Eu observei confusa. Ele se movimentou, recostando-se no espaldar da cadeira. Não é difícil imaginar o rumo que seus pensamentos tomaram, nem a dúvida que está te afligindo tanto, pelo horror estampado no seu rosto. E a resposta é não. Você não foi a primeira mulher com quem eu estive. Sua voz baixou algumas oitavas, mas foi a única que significou alguma coisa, que significou tudo. Isso é... Clareei a garganta, me remexendo no assento e tentando ocultar meu alívio. Isso é bom. Minha tentativa fracassou, percebi, já que ele balançou a cabeça, rindo e disse: acho que é a primeira vez que vejo uma mulher ficar contente ao saber que o namorado se envolveu com outras mulheres. Acabei rindo também, mas parei ao me dar conta do que ele tinha dito. Namorado. Gostei de como aquilo soou. Gostei demais. Obrigada por responder, Gael. Não tenha medo de perguntar. Ele cruzou os braços sobre o tampo da mesa, a expressão muito franca e aberta. Eu prometo que vou responder sempre que puder. Não quero que mais uma barreira se erga entre nós. Já bastam as que nós temos. Uau! Isso era um tremendo avanço! Eu me inclinei sobre a mesa, examinando-o com muita atenção. O que está fazendo? Sua testa vincou. Verificando se você é o homem que ficou comigo ontem. Ele deu risada outra vez e o clima voltou a ficar leve. Depois que o café chegou, Gael foi ao banheiro, enquanto eu olhava pela janela, para a vida pacata daquele vilarejo, pensando na sorte que aquelas pessoas tinham e nem se davam conta. Meu celular tocou. Não era o meu. Gael esquecera o dele na mesa. O aparelho gemeu por uns 30 segundos, antes de voltar a ficar em silêncio. Então o meu começou a tremer. Não reconheci o número. Brianna, estou tentando falar com o Gael, mas não consigo. Está com ele? A pessoa do outro lado da linha foi dizendo. Liam? Sim, está com o Gael? Perguntou, um tanto ansioso. Estou? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Brianna, o maior achado da história. Eu encontrei. Diga ao Gael que eu encontrei a pedra. E desligou antes que eu pudesse resmungar alguma coisa. Dei um pulo da cadeira, pronta para correr atrás de Gael, e acabei colidindo com o peito dele. Sempre me atropelando. Como que por vontade própria, seus braços envolveram minha cintura. Gael, soprei os fios que me caíram nos olhos. Ele encontrou. Quem encontrou o quê? O Liam, ele acabou de ligar. Primeiro para você, acho, e depois ligou para mim. Ele disse que encontrou. Ele achou a sua pedra. Pensei que ele fosse pular, gritar um isso, ou ao menos resmungar um que bom, vou querer ver o relatório final assim que estiver pronto. Depois de tanto tempo de procura e dinheiro investido, eu esperava euforia, exultação, uns passos de sapateado irlandês até. Em vez disso, Gael fechou os olhos, apertando-os com força, o rosto retorcido na mais profunda agonia. Por que você não está dando cambalhotas de alegria? Meu sorriso vacilou, suas pálpebras se ergueram e eu recuei. As sombras, aquelas que pareciam nascer em sua alma e que desde que fizemos amor tinham desaparecido, haviam retornado a seu olhar. E com força total, temos que ir para o chalé. O tom soturno me causou calafrios. Agora. Credim, 'Cruam Shinna, 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 'Cruam Shinna,